Passar pela adolescência não é fácil. Agora imagine, depois da adolescência ainda, a gente ter que enfrentar o vestibular. Pois é, muitas pessoas nessa fase da vida começam a apresentar sintomas muito ruins. Dores de cabeça, gastrite, insônia, crise de pânico, de ansiedade, começam a ter dores pelo corpo, torcicolos e muito mais. Mas só que não é gostoso para ninguém sentir esse tipo de característica, não é mesmo? Existe um jeito de você passar por isso de uma maneira mais amena, porque estudar, vai ter que estudar mesmo, para passar no vestibular e seguir a carreira que você tanto sonha. Porém, se você passar por essa fase de uma maneira sem dor e mais tranquila, é muito melhor, não é mesmo? Meu nome é Erika Cita e eu dou aulas de yoga e de meditação. E eu queria te contar que isso pode ajudar na sua vida. Por exemplo, quando você está muito tenso, vamos pensar que a minha mão é a sua musculatura. Então, toda a musculatura está tensa, rígida, ou seja, ela está sem ar. E se você for prestar atenção na sua respiração, muito possivelmente a sua respiração está encurtadinha, onde você respira bem rapidinho assim, ó. Como se fosse um fole, não é mesmo? Então, quando a musculatura está assim, bem rígida, falta oxigenação nessa musculatura, falta alongamento, porque está tudo apertadinho. O que a gente precisa fazer? A gente precisa soltar, alongar para relaxar. Quanto mais a gente puxar o ar, mais oxigenação a gente vai ter no corpo. Então o músculo não precisa ficar tão tenso, pegando o limite de oxigênio possível. Você pode, em abundância, melhorar a sua musculatura. Então, alongamentos e treinamentos respiratórios ajudam você a soltar a musculatura rígida do seu corpo. Outra questão. Cada pensamento equivale normalmente a uma respiração, só para a gente entender. Então, se o fluxo mental da minha cabeça está lento, a minha respiração está lenta. Então, vamos imaginar a gente numa situação de natureza, onde estou encostada numa árvore, refletindo sobre a vida. Nesse momento, qual é a ansiedade que eu estou passando? Nenhuma. Então, só de desfrutar da natureza, a minha respiração já vai estar um pouco mais lenta. E normalmente vai aparecer um ou outro pensamento, por exemplo, olha o passarinho, ai que sol bonito e tudo mais. Mas se a gente está usando muito celular, está usando muita internet, lendo vários livros, o fluxo da nossa mente é outro. Tem que ter muito raciocínio para funcionar. Então, nesse momento, a nossa respiração começa a reagir igual. Muito fluxo mental, respiração mais rápida também. Quando a gente faz um treinamento respiratório, a gente aumenta a capacidade de puxar o ar. Logo, por consequência, a gente também faz com que a nossa mente descanse um pouco. E entre um pensamento e outro, existe um espacinho ali. Se você prestar atenção, esse espacinho pode crescer. Então tem um pensamento, um espaço um pouco maior, sem nada, e um outro pensamento. Qual é a ideia para sair da ansiedade? É aumentar o espaço entre um pensamento e outro, para que a nossa cabeça não fique maluca, porque afinal a gente tem um monte de coisa para fazer. Treinar a respiração é muito legal. E outra, a gente pode também treinar a meditação. Muitas vezes a ideia da meditação é ficar sentado parado sem fazer nada, mas não é bem por aí. Para meditar tem técnica, e essa técnica consiste da gente trabalhar a nossa concentração em alguma parte e também a nossa equanimidade. O que seria isso, afinal, essa palavra aí tão difícil? A equanimidade é quando você olha para a situação, não se identifica com ela e ela passa. Então, por exemplo, veio a ideia, eu preciso estudar porque amanhã tem a prova. E
E aí você fica pensando sobre isso, um pensamento em cima do outro. Mas a prova é amanhã e eu ainda não sei nada, isso. Percebe que isso há um aceleramento do pensamento. Então, quando você olha para a situação, reconhece, tá bom, tenho a prova amanhã, mas o que eu vou fazer agora? Eu estou estudando, então tá tudo bem. Quando você não aumenta o fluxo do pensamento, você se torna uma pessoa com clareza mental. Dá para estudar melhor, você pega e domina o seu tempo de uma maneira melhor e consegue estudar mais efetivamente. Praticar yoga em momentos onde a gente tem que prestar vestibular é fantástico, porque você vai conseguir se concentrar melhor, vai conseguir não enlouquecer, porque esse período é bem difícil, e além de tudo você também vai tranquilizar o seu corpo, ajudando a eliminar as toxinas geradas pelo estresse. Então eu te convido aí a vir fazer uma aula experimental para você saber quais são os benefícios do yoga em você, porque nada melhor do que saber sentindo como que é. E se você está passando por essa situação, né, de vestibular e tudo mais, deixa um recadinho aqui para mim, né, que de repente se você tiver mais alguma dúvida, eu posso te ajudar. Então, fique em paz, até o nosso próximo vídeo. Namastê!